A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. O salmista diz: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de todo o dia. Queridos, hoje entramos no 6º dia de meditação do livro de Atos dos Apóstolos e estarei expondo do capítulo 17 até o capítulo 19. No capítulo 17, dos versos 1 a 9, de Filipos, Paulo e sua companhia viajaram para o oeste, na Grécia, até a Tessalônica. Estando ali numa sinagoga judaica, eles compareceram a ela por 3 dias de sábado, argumentando com os judeus a partir de suas próprias escrituras, mostrando a partir delas que o Messias prometido por Deus deve necessariamente sofrer primeiro antes de poder reinar. Na verdade, deve sofrer a morte e ressuscitar. As Escrituras eram definitivamente claras sobre esse assunto, e Paulo vai além ao declarar que Jesus era esse Messias, pois certamente sua história cumpriu as Escrituras judaicas com perfeição. Alguns dos judeus creram, assim como um grande número de gregos devotos e muitas mulheres de destaque. Os judeus incrédulos, entretanto, não apenas recusaram a mensagem, mas por inveja reuniram desordeiros e fizeram da casa de Gêison seu alvo, pois Paulo e Silas foram bem recebidos ali. E não os encontrando lá, eles prenderam Gêison e outros crentes com ele e os levaram aos governantes da cidade. A acusação deles era que Gêison recebera os homens que viraram o mundo de cabeça para baixo e agora perturbavam a cidade. Porém, depois de serem obrigados a pagar fiança, Gêison e os irmãos foram soltos. Dos versos 10 a 15 do capítulo 17, os irmãos consideraram imprudente que Paulo e Silas permanecessem ali e os enviaram à noite para Bereia. Em Bereia, novamente entraram na sinagoga para ensinar. Os judeus, neste caso, eram mais honrados do que os de Tessalônica, pois em vez de rejeitar a mensagem de imediato, eles ouviam a palavra falada e pesquisavam as Escrituras diariamente para confirmar se a mensagem era confirmada pela palavra de Deus. Por isso, muitos deles creram, tanto judeus como gregos, homens e também mulheres de destaque. Não nos é dito quanto tempo eles estiveram lá, mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Imediatamente enviaram Paulo, mas Silas e Timóteo ficaram na cidade. Os acompanhantes de Paulo o levaram até Atenas. Porém, quando voltaram a Bereia, trouxeram instruções de Paulo para que Silas e Timóteo fossem o encontrar logo em Atenas. Dos versos 16 a 31 do capítulo 17, a idolatria de Atenas deixou Paulo muito indignado enquanto esperava seus companheiros. Por isso, ele foi debater com os judeus e gentios piedosos na sinagoga, e também falava nas praças todos os dias. Sua mensagem a respeito de Cristo era tão estranha e nova para os eruditos filósofos epicureus e estoicos que o encontraram, que eles queriam saber mais sobre o que ele estava falando. Bom, amados, antes de mais nada, nós precisamos conhecer as características desses dois grupos filosóficos aqui. Os epicureus enfatizavam o acaso, a fuga e o prazer. Seu principal objetivo e filosofia de vida era evitar a dor. Já os estoicos enfatizavam a fatalidade, a submissão
e a importância de suportar a dor. Em síntese, eram grupos que pensavam completamente contrário um do outro. Continuando, a pregação de Jesus por Paulo e a ressurreição eram, portanto, totalmente estranho para eles. Tal era a novidade que pediram que ele se dirigisse a eles no Areópago, a mais alta corte de Atenas. Atenas se orgulhava de sua filosofia, com as pessoas gastando todo o tempo contando ou ouvindo algo novo. As palavras iniciais de Paulo, homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, ele aí fala da própria essência da idolatria. Eles sabiam que tinham muitos deuses, e Paulo sabia que por trás de todas essas chamadas divindades estava a influência demoníaca. Ele fez uso, então, de uma inscrição em um de seus altares, que dizia, ao Deus desconhecido, e começou a pregar a verdade deles para eles, pois o verdadeiro Deus, de fato, era completamente desconhecido pelos atenienses. Ainda assim, era o Criador de todas as coisas, o Senhor do céu e da terra. Os templos dos homens não são nada para ele. Certamente não está confinado neles. E nem é adorado por meio das obras das mãos dos homens, como se dependesse do homem para seu sustento. Muito ao contrário, ele é o grande doador da vida e da respiração e de tudo mais. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a ele, e tateando, talvez viessem a encontrá-lo. Na verdade, a própria existência do homem está ligada a Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo até cita um poeta grego dizendo, porque nós também somos sua descendência. Portanto, era tolice pensar em Deus em comparação com imagens de ouro, prata ou pedra, a obra da arte humana. Ainda assim, por séculos, Deus, com sua maravilhosa paciência, tolerou a ignorância humana na adoração de ídolos. Agora, porém, ele está lidando de maneira direta e séria com a humanidade, ordenando a todos em todos os lugares que se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem era através de sua ressurreição. Perceba, irmãos, que Paulo não fala de salvação, mas de arrependimento, pois era essa mensagem que os atenienses manifestadamente precisavam. Dos versos 31 a 34 do capítulo 17, alguns zombaram do relato da ressurreição, ainda outros atrasaram sua decisão, indicando que ouviriam Paulo novamente. Não houve perseguição direta em Atenas. No entanto, porque a cidade era tolerante com tudo em geral. E Paulo, evidentemente, não tinha nenhuma audiência judaica. A graça de Deus, no entanto, operou em alguns corações, tanto um homem quanto uma mulher mencionados pelo nome, e outros também creram, embora não mencionados nominalmente. No capítulo 18, dos versos 1 a 4, Paulo deixa Atenas e vai para Corinto, uma cidade tão livre e licenciosa como Atenas, mas onde o evangelho, mesmo assim, encontrou uma resposta. Lá ele encontrou um judeu chamado Áquila, que viera com sua esposa Priscila, da Itália. Eles foram expulsos de Roma por um edito de César contra os judeus. Não há indicação se eles eram cristãos naquela época, mas como Áquila e Paulo eram fabricantes de tendas, eles trabalharam juntos, Paulo ficando em sua casa.
Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Dos versos 5 a 11 do capítulo 18, depois que Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação da palavra, testemunhando que Jesus era o Cristo. Porém, quando os judeus se opuseram e insultaram a Paulo, foi um momento decisivo. Paulo sacudiu suas roupas como se estivesse livrando-se de qualquer responsabilidade e os declarou responsáveis por sua própria destruição. Ele estava inocente, isto é, cumpriu seu dever de testemunhar para eles. E a partir daquele dia, anunciou sua decisão de ir para os gentios. Saindo da sinagoga, ele vai apenas ao lado, na casa de justos, um gentio, verdadeiro adorador de Deus. No entanto, Crispo, chefe da sinagoga com sua família, creram no Senhor, como fizeram muitos coríntios, sendo estes batizados. Em contraste com Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas, Corinto reivindicou uma longa permanência de Paulo e sua companhia. O Senhor ordenou isso claramente, encorajando Paulo em uma visão a falar abertamente, sem se conter, prometendo sua mão protetora sobre ele para preservá-lo da perseguição violenta, dizendo que ele tinha muitas pessoas naquela cidade. Paulo, portanto, ficou 18 meses ensinando a palavra de Deus ali. Nos versos 12 a 17 do capítulo 18, em uma tentativa dos judeus de condenarem Paulo pelo sistema judicial de Corinto, eles levaram a questão até Gálio, o novo governador, que reconheceu que a acusação dos judeus não era uma acusação adequada para aquele tribunal, pois a acusação deles era simplesmente religiosa, de que Paulo estava persuadindo os homens a adorarem a Deus de forma contrária à lei judaica. Gálio sabia que isso nada tinha a ver com as leis de seu próprio país. O juiz encerrou sumariamente o caso, reprovando os judeus por sua ignorância. A multidão, aproveitando-se disso para tomar partido contra os judeus, começaram a espancar Sóstenes, o chefe da sinagoga, diante do tribunal. Mais tarde, nós veremos Sóstenes como um crente, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 11. Mas aparentemente, nessa época em que ele foi espancado, ele estava se opondo a Paulo. Nos versos 18 a 23 do capítulo 18, Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos antes de partir para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Pode parecer estranho para alguns que Paulo, com seu conhecimento do Novo Testamento, fizesse um voto judaico. A referência ao seu cabelo torna quase certo de que era um voto de Nazireu, que incluía a abstinência de vinho e de cortar o cabelo durante certo período, no final do qual o cabelo era primeiro cortado e depois queimado, juntamente com outros sacrifícios, como um símbolo de consagração a Deus. Se o voto fosse cumprido fora de Jerusalém, o cabelo ainda podia ser levado até lá para ser queimado. Esses votos eram feitos ou em gratidão por bênçãos passadas, tais como a proteção divina que Paulo recebeu em Corinto, ou como parte de uma petição por bênçãos futuras. Uma vez que Paulo fora liberto da tentativa de ser justificado pela lei, a sua consciência estava livre para participar de práticas que, sendo cerimoniais ou culturais, faziam parte das questões indiferentes. Chegando a Éfeso, Paulo deixou Priscila e Áquila lá. Aparentemente, ele falou apenas brevemente na sinagoga, argumentando com os judeus, mas desejoso de estar presente em Jerusalém
para a festa seguinte. Paulo partiu, apesar de ter sido convidado a ficar, prometendo voltar se Deus assim quisesse. Nada é dito sobre se Deus o estava guiando para ir a Jerusalém neste momento, mas parando em Cesareia, ele subiu para Jerusalém, visitando os santos apenas brevemente, antes de partir para Antioquia. A ajuda de Paulo em Antioquia foi muito mais apreciada e proveitosa do que em Jerusalém. Lá permaneceu algum tempo antes de viajar por toda a região da Galácia e Frígia para confirmar a obra ali estabelecida, fortalecendo os discípulos pelo ministério da palavra. Dos versos 24 a 28 do capítulo 18, depois que Paulo deixou Éfeso, um judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, começou a falar na sinagoga. Sua eloquência e conhecimento das Escrituras, juntamente com um espírito fervoroso, não podiam deixar de atrair a atenção para sua mensagem. Embora ele só conhecesse o batismo de João, Áquila e Priscila, ao ouvi-lo falar, o chamaram à parte e explicaram com mais profundidade sobre o caminho de Deus. Então Apolo, querendo ir para Acaia, a província do sul da Grécia, recebeu uma carta de recomendação dos irmãos em Éfeso. Ele foi de grande ajuda para os discípulos, ao mesmo tempo que falava com grande poder para convencer os judeus de que Jesus é o Cristo por meio das Sagradas Escrituras. No capítulo 19, dos versos 1 a 7, Paulo voltou a Éfeso, conforme havia prometido. Ele encorajou alguns discípulos que, em seu questionamento, lhe disseram que nem mesmo tinham ouvido sobre o Espírito Santo. Eles foram batizados, mas apenas com o batismo de João. Isso mostra claramente que o batismo cristão é diferente do batismo de João. O batismo de João era de arrependimento e estava vinculado à lei e apontava para Jesus. O batismo cristão é a evidência da fé salvadora em Jesus. Nós vimos lá no capítulo 2 aqui do livro de Atos, verso 36, que os judeus deveriam ser batizados em nome de Jesus Cristo antes de receberem o Espírito Santo. A norma da experiência cristã, portanto, é um conjunto de 4 fatores: arrependimento, fé em Jesus, batismo na água e a dádiva do Espírito. Embora a ordem observada aqui possa variar um pouco, porém, os 4 fatores são inseparáveis e universais na iniciação cristã. Assim que ouviram a explicação de Paulo, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram, e eram ao todo uns 12 homens. No verso 8 ao 20 do capítulo 19, por 3 meses Paulo continuou a falar ousadamente na sinagoga, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Entretanto, alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Então, foi necessário que os discípulos se separassem da sinagoga. O próprio Paulo, entretanto, foi bem-vindo em uma escola dirigida por um homem chamado Tirano, onde ele continuou a disputar diariamente com outros que frequentavam lá. Isso foi mantido por 2 anos. A escola, evidentemente, sendo tão conhecida a ponto de atrair a atenção de tantas pessoas e gente de toda a província da Ásia, tanto os judeus como gregos ouviram a palavra do Senhor. Nessa época, em Éfeso, Deus apoiou sua palavra operando milagres especiais por meio de Paulo, com guardanapos e aventais que o tocaram, sendo levado aos enfermos que eram curados,
e aos que eram possuídos por espíritos malignos eram libertos. É claro que isso não poderia deixar de atrair a atenção, e somos informados de exorcistas judeus itinerantes, reconhecendo o poder do nome de Jesus. 7 filhos de um homem tentaram então imitar Paulo, conjurando espíritos malignos por Jesus, a quem Paulo prega. O resultado foi trágico. O espírito maligno reconhece Jesus e Paulo, mas despreza os exorcistas, fazendo com que o possesso os agrida severamente, rasgando suas roupas e ferindo-os. Essas coisas logo foram conhecidas tanto pelos judeus quanto pelos gregos que viviam em Éfeso, despertando um sério temor a Deus ao reconhecer a santidade do nome do Senhor Jesus. Éfeso era um renomado centro de artes mágicas, sem dúvida, tendo atraído os filhos de Seva. Mas os crentes agora confessam sua associação profana com essas coisas, com muitos trazendo seus livros e queimando-os publicamente. Esse era o precioso poder da palavra de Deus. Nos versos 21 e 22 do capítulo 19, tendo a palavra alcançado tais resultados, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém depois de ver a Macedônia e a Acaia. Depois disso, ele desejou visitar também Roma. No entanto, ele enviou Timóteo e Erasto antes dele, provavelmente esperando que o ministério deles ajudasse a corrigir práticas erradas, antes que ele mesmo viesse. Nos versos 23 a 41 do capítulo 19, por essa época houve um enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. A ganância de Demétrio, um ourives, que sugeria que a doutrina de Paulo estava roubando seus clientes de seus santuários de prata idólatras, ele então reuniu outros ourives, que impressionou com a necessidade de protegerem seus interesses financeiros. Esta era a sua primeira acusação, embora ele acrescente que o ensino de Paulo também estava colocando em risco a magnificência de sua grande deusa Diana. Ele sabia muito bem que essa última acusação provavelmente teria mais peso com o povo. Seus colegas negociantes também reconheceram isso, e ficando zangados com a perspectiva de perder qualquer negócio, começaram um alvoroço, gritando nas ruas: "Grande é a Diana dos Efésios!" As manifestações ocasionaram uma grande confusão. Alguns conseguiram pegar 2 dos companheiros de viagem de Paulo, correndo com muitos outros para o teatro da cidade, o lugar apinhado de uma multidão barulhenta. Com a multidão reunida, Paulo viu isso como uma oportunidade de falar com eles e ele pretendia entrar. Os discípulos, porém, sabiamente o dissuadiram disso. É bom ver que Deus cuidou do assunto sem a ajuda de Paulo. Os judeus, no entanto, procuraram tirar vantagem da situação, empurrando um deles, Alexandre, para assumir a plataforma. Paulo, mais tarde, escreveu sobre ele a Timóteo: "Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal." Ele escreve isso lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 14. Sua intenção de incitar o povo contra Paulo foi derrotada quando o povo percebeu que ele era judeu, e por 2 horas o tumulto sem sentido continuou. Finalmente, o secretário da cidade, o escrivão da cidade de Éfeso, acabou conseguindo chamar a atenção do povo e acalmá-lo. Pelo menos ele era um homem razoável e apelou para o fato de que todos sabiam que Éfeso adorava Diana e a imagem que eles afirmavam caiu de Júpiter. Ele pede calma e abstenção de qualquer ação precipitada,
dizendo-lhes que os homens que eles haviam capturado, Gaio e Aristarco, não eram saqueadores do templo nem blasfemadores de sua deusa. Ele sabia que esses homens não eram agitadores, mas que Demétrio estava causando a agitação. Ele diz a eles, portanto, que se Demétrio e os outros artesãos quisessem abrir uma acusação civil contra alguém, os tribunais estariam totalmente disponíveis. O secretário da cidade ainda os alerta para o fato de correrem o perigo de serem acusados de provocarem desordem, pois não havia motivo para o tumulto. E se fossem questionados, não teriam nenhuma explicação. E o secretário da cidade, tendo despedido a multidão, ela se dispersou. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Amados, nós aprendemos de Paulo que não podemos pregar o Evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus, ou a cruz sem a criação, ou a salvação sem o juízo. O mundo de hoje precisa de um evangelho maior, o evangelho completo das Escrituras, que Paulo, mais tarde em Éfeso, chamaria de todo o desígnio de Deus. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.